Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho aqui mais fundo nas águas nada calmas das ações da Vale. Vale 3, onde as marés das opiniões sobem e descem o tempo inteiro, feito montanha-russa mesmo. Quem acompanha já tá ligado como é que é. Será que a maré está mudando para Vale mais uma vez? É hora de comprar Vale 3? Agora sim as ações vão subir. E com esse vídeo aqui eu não quero suavizar isso, que eu não tenho esse poder. As ações são desse jeito, mas você já reparou que quando a gente começa a investir, principalmente os iniciantes na Bolsa de Valores, tem muito essa sensação. Às vezes é como se você estivesse num jogo onde as peças são as ações que você pode investir, só que as regras parecem que ficam mudando a cada jogada. Você meio que não entende o que era verdade mês passado, semana passada, no começo do ano, parece que não vale mais, não funciona mais. Vale 3 agora subindo de novo, o interesse pelas ações crescendo, as recomendações também voltando a aumentar, mas cá entre nós, quem que está realmente no controle desse interesse? Quem que está realmente no controle dessas informações? Muitas vezes os investidores eles acabam sendo feitos de besta mesmo, de bobo no meio dessas tempestades de notícias, recomendações, projeções, previsões, enfim. Hoje a gente vai dar uma olhada no histórico da empresa e focar no que realmente importa para quem pretende investir na Vale, para quem quer investir na empresa, para quem está interessado em entender como que esse modelo de negócios funciona, como que a empresa ganha dinheiro, enfim. Quem já é de casa, deixe o like aqui no vídeo, que você já está ligado que o conteúdo aqui é sempre muito bacana. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo, espero que você goste do conteúdo. Se você gostar, considere-se convidado a se inscrever. E é o seguinte, meus amigos, vocês podem se dar bem na Bolsa de Valores desde que vocês esqueçam o jogo do eu vou me dar bem porque eu sou melhor do que os outros, porque eu tenho mais capacidade de previsões que os outros investidores, porque eu sou mais safo, eu sei mais. Esqueça o se dar bem no curto prazo. Simples assim, acertar o timing, conseguir se dar bem em detrimento de uma informação que você tem, de uma análise que você fez que só você sabe. Eu sinto muito, enquanto você ficar tentando fazer isso, você só vai se dar mal, você vai perder dinheiro na Bolsa de Valores, vai queimar o seu dinheirinho até que você se dê conta e realmente tenha humildade para reconhecer isso. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque num relatório publicado na sexta-feira, o JP Morgan atribuiu recomendação de compra para Vale. O banco americano atribuiu recomendação para overweight, equivalente a compra, com um novo preço-alvo de 79 ao fim de 2024. Com queda das ações em 2023, o JP Morgan acredita que o valuation está agora em 4,2 vezes EBITDA para 2024, de um pico de 5,9 vezes no início de fevereiro. Para quem não sabe, as ações da Vale caíram muito. Se você pegar de fevereiro para cá, as ações da empresa realmente despencaram. Aqui no gráfico do Investidor 10, a gente tem a cotação corrigida pelos dividendos, que considera o valor do reinvestimento dos dividendos, mas se você olhar a cotação, você vai ver que as ações chegaram a ser negociadas a R$ 98, quase R$ 100, e de lá para cá uma queda violentíssima, chegou a cair mais de 35%, e agora se recuperando um pouquinho, mas ainda acumulando uma queda de cerca de 30%. Com a queda das ações, eles acreditam que o EV/EBITDA está descontado. Além disso, o banco avalia que, enquanto o setor imobiliário chinês tem andado lentamente, o país asiático está produzindo aço além da conta, o que pode ser positivo para a demanda do minério de ferro. Conforme a China aumenta a produção, o consumo de minério de ferro também sobe e, diferentemente de 2021, 2022, não esperamos ver restrições na produção global de aço na China. E o que mudou dentro da empresa? Eu pergunto para vocês. Na minha opinião, nada. Eles só estão aqui dizendo o quê? O que eles estão dizendo com isso? É nisso que a gente acredita, mas podemos estar errados. O banco fala isso. Se você quiser seguir, você segue. O banco avalia que enquanto o setor imobiliário chinês tem andado lentamente, o país asiático está produzindo aço além da conta, etc e tal, como a gente acabou de ver aqui. Mas essa projeção, essa estimativa, essa recomendação, isso daqui não é certeza de nada. E em resumo é isso. Tem algo muito comum que pode acontecer no mercado financeiro, no mercado de ações, que é um grande banco, uma grande instituição simplesmente falar que errou uma projeção e aí revisar, podendo estar errado mais uma vez ou não. Você aposta nisso se você quiser. Se você quiser, você aposta. Não estou falando que é especificamente o caso do JP Morgan aqui, essa revisão tem outros fatores que a gente precisa considerar. O preço caiu também, né? Mas aí de repente você se depara com uma notícia como essa,
Os mercados parecem ter pesado um pouco além da conta o pessimismo com o ritmo de recuperação da China, avalia o BTG Pactual em relatório divulgado no fim do mês passado. De acordo com o banco, parece haver uma clara desconexão com os mercados físicos de matérias-primas, o que sugere que o ambiente está mais normalizado / apertado do que a narrativa. Eu sempre falo sobre narrativa aqui para vocês. Realizamos uma série de reuniões com os executivos da Vale no exterior e a mensagem principal foi: as condições de negócios na China permanecem normais, com nossas carteiras de pedidos lotadas para os próximos trimestres, portanto, parece não haver crise para as mineradoras aumentarem os volumes na China, apesar das manchetes negativas e da desaceleração nos indicadores de atividade. O Santander, em relatório de atualização de carteira mensal, reforçou sua visão positiva sobre os preços do minério de ferro a médio prazo, orientada pela restrição de oferta. Os persistentes desafios de suprimento, por exemplo, o ramp-up da Vale, ESG em destaque, falta de novos projetos, entre outros, devem sustentar os preços do minério de ferro acima dos $100 por tonelada por mais tempo. E aí, diante de tamanho ceticismo, o BTG sugere que investidores construam lentamente posições em teses expostas à China, dentro de mineração e siderurgia. Vale é a tese favorita da casa. Para a Ágora Investimentos aqui, mantém uma previsão positiva para a Vale, além do preço-alvo de R$ 92 inalterado, porque eles estão vendo uma ação sendo negociada próxima de 4 vezes o múltiplo EV/EBITDA, que é um múltiplo interessante para você observar em empresas produtoras de commodities, como é o caso da Vale. Mais interessante, na minha opinião, até do que o P sobre VP, P sobre L, o EV/EBITDA. Ele é interessante porque tem muita coisa que afeta o lucro dessas empresas, mas que não tem impacto na geração de caixa. E às vezes você vai ver um lucro meio que em queda ou subiu demais, mas a geração de caixa da empresa, que é o que realmente vai colocar, principalmente uma empresa madura como a Vale, que vai pegar esse caixa que ela está gerando, vai pagar muito dividendo. A geração de caixa é uma métrica legal para você ficar de olho e o EBITDA é uma proxy, é uma estimativa do potencial de geração de caixa das empresas. Mas na minha opinião, na hora que o investidor ele se pergunta se ele deve ou não investir numa empresa, compra ações da Vale ou não compro? Deixa um pouco esse tipo de notícia de lado aqui, esse tipo de previsão. Você tem que voltar para o básico. Você sabe o básico? Não, se não sabe, precisa saber. O que a Vale faz? Se pergunta isso, você entende como que ela ganha dinheiro? Produz commodity, minério de ferro. Então, para você entender por que as opiniões sobre Vale e outras empresas parecidas muda tão rápido assim, por que uma hora as ações estão caindo, no mês seguinte estão subindo, é o pessimismo, logo depois o otimismo. Imagina que a gente está falando de sorvete, você é dono de uma fábrica de sorvetes, que tem várias fábricas espalhadas, e o que você conseguiu aprender em todos esses anos? No verão, as pessoas adoram sorvete para se refrescar, a demanda por sorvete é alta e as empresas de sorvetes vendem muito. Isso é uma fase positiva para você, porque é muito pedido que você tem. Você chega ali no terceiro verão seguido, muito rigoroso, muito calor, a demanda foi tão forte que a sua produção, mais uma vez, não deu conta de atender a demanda, você ficou louco aí devido à alta demanda, você não suportou mais ver aquele tanto de pedidos chegando e você tendo que dizer que não podia atender, os clientes dispostos a pagar mais caro no seu sorvete, mas a fábrica já estava operando na carga máxima, as suas fábricas, e aí o que você faz? Você vai dizer não? Mais uma vez não, você aumenta a produção. Você vai no banco, arruma capital com o investidor para você expandir os seus negócios, para você atender a essa crescente demanda no seu mercado. Não só você, como muitos dos seus concorrentes também se mobilizaram para fazer isso e muita gente disposta a colocar dinheiro nisso. À medida que mais empresas entram nesse mercado de sorvetes, devido a essa alta demanda, a competição também aumenta e isso pode levar a uma pressão nos preços, nas margens de lucro, porque está todo mundo tentando atrair cliente, está todo mundo de olho nessa demanda maior, e aí depois de uns meses, como sempre, o verão acaba, as temperaturas começam a cair, os pedidos também diminuem, as pessoas não querem mais tanto sorvete assim, a galera agora já está querendo outra coisa porque já é inverno, e aí a demanda começa a diminuir e as empresas agora têm mais sorvete no seu estoque do que as pessoas estão querendo comprar. O que elas fazem? Precisam girar isso daí, tem uma estrutura maior para manter agora, seguem confiantes de que tudo vai ser resolvido no próximo verão, mas primeiro a gente precisa dar um jeito nesse fluxo de caixa aqui, nesse capital de giro nosso que a gente precisa girar. E aí com a demanda em queda,
Estoques altos, você precisa reduzir os seus preços para vender o seu excesso de sorvete. Não tem problema, isso vai afetar a lucratividade, mas no verão que vem tudo estará resolvido. Só que aí o verão volta e você se depara com um verão muito mais ameno, um calor muito menor. Nem está parecendo que é verão esse ano, olha que beleza. Aí um mercado muito mais concorrido também, muito mais gente fazendo sorvete e a coisa não foi tão boa. A fábrica que estava no limite agora está um pouco ociosa, até mesmo no verão, você investiu dinheiro, né, nem está rodando, né, no 100%. Aquele empréstimo que você tomou, você precisa pagar, ou se você captou recursos com o investidor, você precisa justificar isso daí para eles, mas você precisa dar um jeito de remunerar o capital do acionista, ou o capital de terceiros também, se você pegou empréstimo, para montar uma fábrica nova que agora nem está sendo tão necessária assim, você percebe que, porra, de repente, mais um verão meia boca e você já começa a se dar conta de que talvez não foi a hora certa de tentar uma nova expansão. Você deveria ter esperado um pouquinho mais, errei e tal. Se você for eficiente e competitivo, você vai continuar, enquanto muitos concorrentes seus, principalmente os pequenininhos, vão acabar quebrando, saindo do mercado talvez. Mas é assim que funciona. Esse exemplo do sorvete, ele mostra como que as empresas elas podem passar por altos e baixos ao longo do tempo. Porque a alta demanda ela é ótima, mas ela pode ser seguida de uma queda nas vendas, pressão nos preços, isso afeta os lucros. É bem cíclico. Fora que a gente está falando aqui de estação do ano, nesse exemplo que eu dei bonitinho aqui, que é um negócio muito mais previsível, né? Primavera, verão, outono e inverno, do que o ciclo de uma commodity como o petróleo, como o minério de ferro, por exemplo. Por isso que os resultados dos fabricantes de sorvete, eu nem sei como é que funciona, mas certamente oscilam muito menos do que os resultados das empresas produtoras de commodities, como o Petrobras e Vale. Mas é assim que um ciclo de commodity acontece, guardando as devidas proporções. Quando está caro, todo mundo quer surfar a onda, vamos investir, vamos produzir, vamos investir nisso porque está dando muito dinheiro. E depois que o preço da commodity cai, principalmente como consequência até desse aumento de oferta, muitas empresas começam a perceber que não estão mais sendo tão eficientes, tão lucrativas. Quando a oferta ela sobe muito, quando o preço da commodity ele está muito baixo, muita gente desiste de produzir. Muitos produtores param, muitas empresas param de produzir porque para elas não é interessante. E esse investimento para esse tipo de produção de commodity, a gente está falando aqui de petróleo e minério, não é assim, eu vou investir agora e já vou começar a produzir e conseguir vender agora, não. Leva um certo tempo. Por isso que quando o preço está alto também, não dá para do nada essas empresas que pararam voltarem a produzir para concorrer com as gigantes também. Então a Vale ela é uma empresa muito eficiente nesse setor, uma das mais eficientes do mundo, porque custo para uma empresa de commodity, né, é o core business de qualquer empresa de commodity, é custo. Se ela tiver um custo baixo, ela vai conseguir ser eficiente, ser lucrativa. Por quê? Porque o preço que ela vai vender, ela não vai conseguir controlar, entendeu? E aí, para lidar com esse tipo de coisa, com o preço baixo da commodity, com o preço baixo do preço dos seus produtos, né, o que as empresas fazem? Né? Elas usam estratégias. A empresa pode fazer um monte de coisa para ela conseguir vencer esses desafios. Elas podem diversificar os seus produtos, inovação ali, marketing, diferencial de marca, né? Você pega a Apple. Isso tudo é muito complicado, como eu disse, para quem produz commodity. Porque o comprador não está nem aí muito para isso, não. Ele quer que entregue para ele por um preço. Pronto. Então você tem gerenciamento de estoque, planejamento financeiro, eficiência operacional, como eu falei. Aí sim, empresas de commodities podem fazer. Por isso que esse é o fator mais importante a impactar o preço de uma ação de uma empresa como a Vale. É o preço do minério. Então, em resumo, os ciclos completos eles afetam as empresas, só que com planejamento estratégico, flexibilidade de planejamento financeiro, elas podem mitigar os impactos negativos quando eles estão acontecendo e aproveitar muito os momentos de alta demanda, de alto preço na commodity. Sobreviver e gerar caixa com o preço baixo para se dar bem, muito bem, quando o preço estiver alto. É isso que a Vale tem feito e, ao que parece, vai continuar conseguindo fazer ao longo dos próximos anos, mesmo que, por mais que tanta gente tente, seja impossível prever qual será o preço do minério de ferro ano que vem, 2025, 2026, não dá. Você pega uma média dos últimos 10, 15 anos, a Vale gerou caixa e conseguiu pagar dividendos. E você vê os efeitos dessa volatilidade nos indicadores. Você olha as margens da Vale, margem EBITDA da empresa é interessante, mas ela oscila. Na média aqui 32%,
beleza, mas em 2019 foi muito baixo, principalmente por causa daqueles problemas que ela teve com as provisões por conta de Brumadinho, as despesas que aumentaram também. Ela enfrentou desafios aqui em 2015, mas na média você vê que é uma boa margem. A gente olhando aqui para a rentabilidade da empresa, medida pelo ROI, pelo ROIC, é uma empresa bem rentável, teve problema em 2019, deu prejuízo, como eu falei para vocês, mas margens interessantes. 2021, 2020 foram bons anos para a empresa, 2021 a margem explodindo, 2022 também interessante, pagando muito dividendo, o ROIC, a mesma coisa do ROI se a gente for ver aqui, explodindo em 2021, 2022 agora voltando para o patamar de normalidade ali, se aproximando da média da empresa, que pagou um dividend yield muito alto, pagou um dividendo muito alto em 2021, 2022 também pagou bons dividendos e agora esse dividend yield caindo. Isso é natural. Olhando aqui para o endividamento da Vale, medido pela dívida líquida sobre EBITDA, também vem caindo desde 2016 até o momento. É um endividamento muito controlado, uma empresa que não vai crescer tanto assim, cresceu muito no passado, mas nesse momento é uma empresa mais madura. E de acordo com os múltiplos, olhando para o EV/EBITDA, realmente a empresa parece muito descontada e muito atrativa. O múltiplo de EV/EBITDA da empresa está ali na casa dos 4,6, em linha com a média. Só que por conta dessas previsões mais interessantes para o preço do minério por parte de muita gente do mercado, como eu falei, eu não me atrevo a fazer previsão, mas como muita gente ainda insiste em tentar acertar, muita gente achando que está descontado, que esse EV/EBITDA para 2024 está muito descontado para 2025, e projetando o preço justo ali, o preço-alvo para as ações na casa dos 92, R$100, R$79. Enfim, outra coisa que você precisa entender, a Vale chamar atenção porque está barata, isso não é suficiente para a maioria dos investidores, como eu falei. Ser barata sem nada que mude a perspectiva do mercado, parece que não faz a ação subir. O que o mercado quer? Quando o mercado enxerga a luz no fim do túnel, a ação não sobe, que é o que me parece agora. Todo mundo sabe que a Vale está descontada, que tem essa luz no fim do túnel e que ela vai voltar, vai continuar gerando caixa. Se o preço subir, ela vai gerar mais caixa ainda e vai pagar dividendo pra caramba. Só que o preço sobe se o fim do túnel ele está perto. Então o mercado ele fica assim realmente o tempo inteiro tentando acertar o que não dá para acertar, o timing, o preço da commodity agora vai, a China vai reaquecer, então agora sim é hora de comprar a Vale. Então tanto de comentário que eu recebo aqui, Vale 3 quando eu faço vídeo, eu compro em 65, compro no 62, quando chegar em 61, 60 eu compro. Beleza, é legal você ter essa meta ali, você ter um preço-alvo, um preço justo que você considera interessante comprar a ação. Eu também acho que quando a gente está no topo, não é legal ficar comprando uma empresa de commodity. Mas aí eu te pergunto, nesses últimos 6 meses, você ficou ali esperando chegar no 62, você conseguiu comprar? Às vezes o investidor simplesmente bateu 62 aqui, voltou para 69, ele não comprou, passou a oportunidade e ele ficou a ver navios. Ou então, você perde às vezes a oportunidade de comprar durante um bom tempo ali por 65, 62, 61, 66, 67, aí a ação daqui a pouco dispara para 80, 85 reais, mesmo que você tivesse acertado aquela mínima ali, comprado logo antes de subir, às vezes você fez um aporte muito pequeno. Às vezes você colocou dinheiro em outras empresas, em outros negócios que não deram um retorno tão bom quanto você teria investindo numa empresa que você acredita, né, periodicamente, só porque você ficou nessa de ficar sempre esperando a mínima, tentando adivinhar o mínimo das ações ali para poder fazer um aporte. E ainda tem outra coisa, às vezes a ação está custando 69 como agora. Aí o investidor olha as expectativas, interessantes. Aí ele fala, quando chegar em 60 eu compro. Mas ele esquece que para chegar nos 60, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa mais pessimista tem que estar no radar para essa ação cair. Senão ela não cai. E aí quando cai, e ele olha a situação, ele fala, não, caiu realmente, mas agora eu preciso, agora só compraria se tivesse em 55, 60. Não é assim. É muito difícil você se deparar com um cenário como esse. Empresa boa, barata e o cenário otimista. A Vale hoje, na minha opinião, é uma empresa que está mais madura, não vai crescer tanto, já está ali num tamanho que ela não deve crescer tanto como ela crescia 20 anos atrás, depois da privatização. Ela vai investir menos para crescer, ela vai investir mais para repor a depreciação dos seus ativos, mas para crescer, não, é aquele capex de manutenção que a gente fala. Então, quanto maior o preço do minério de ferro, maior é a margem das mineradoras, inclusive
da Vale. Como eu falei, elas têm essa estrutura de custo fixo e isso permite que se a Vale tem, por exemplo, um custo de $50, estou dando um exemplo aqui, para produzir uma tonelada de minério de ferro, então quanto mais o preço subir, melhor para ela. E se tiver acima de $50, pelo menos ela não opera no prejuízo. Isso afeta também o desempenho da ação. Então o investidor precisa ficar ligado nisso, é nisso que você tem que ficar ligado, né? O comportamento padrão de qualquer mercado, de qualquer pessoa, na verdade, é maximizar o seu interesse próprio. Inclusive a mídia, inclusive um banco de investimento como esse, inclusive uma notícia como essa que você está vendo aqui, bancos, corretoras, bancos de investimento e até mesmo o investidor, você. Com mais conhecimento, com mais malícia, você maximiza os seus interesses sem precisar prejudicar ninguém e sem correr tanto risco. O investidor precisa entender o mínimo ali, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre a dinâmica do mercado, dos setores das empresas que você investe, dos incentivos que tem ali, todo mundo que está envolvido para tomar boas decisões. É isso que você precisa fazer e é isso que eu sempre falo aqui.